discípulo de Cristo é diferente de todos ao seu redor. O próprio apóstolo Pedro presumiu que, ao verem o nosso comportamento, as pessoas nos perguntariam a razão da nossa esperança, aquilo que nos motiva a viver dessa maneira única. Mas se somos diferentes, no que consiste essa diferença? Será que é a nossa produção cultural exclusiva? Será que são os lugares que nós frequentamos ou os novos hábitos e práticas que adotamos? O que faz de nós um povo diferente? Na oração sacerdotal de João 17, Jesus se refere aos seus discípulos como aqueles que estão no mundo, mas não são do mundo. Estar e, ao mesmo tempo, não pertencer. Esse chamado ao discipulado requer um posicionamento que muitas vezes vai de encontro com o padrão mundano. E Jesus não nos engana, muito pelo contrário. Ele nos garante que, se vivermos desse modo, certamente sofreremos oposição. Mas então, se estamos e não somos daqui, por que parece que hoje os cristãos se adaptam tão bem ao mundo? Não foram poucas as vezes que os cristãos, ao longo da história da igreja, adotaram uma perspectiva dualista do mundo. O dualismo é uma visão dividida, que confunde esse não pertencimento com o não envolvimento, como se a nossa fé não tivesse relevância para a vida pública. A obediência a Deus, que deveria ser uma atitude em todas as áreas da nossa vida, passa a ser vista como ela própria uma área da vida, como se houvesse um espaço sagrado, onde ela é requerida, e um espaço secular, onde ela não pode ser efetuada. Essa confusão não é nada mais do que a velha heresia gnóstica que diz que a matéria é má e o espírito bom. Aliás, heresia tão antiga que o próprio Evangelho de João foi escrito para refutá-la, quando nos diz que o Verbo se fez carne, matéria. Mas o dualismo desconsidera a totalidade da vida cristã, reduzindo-a a apenas um momento de devoção, tornando todo o resto das nossas atividades incapaz de manifestar a glória de Deus. Foi por causa dessa mentalidade que criamos o termo trabalhador cristão de tempo integral. Enquanto médicos e advogados não conseguem conciliar fé e trabalho, glorificando a Deus em todas as áreas da vida, consideramos as profissões de pastores, missionários e teólogos como superiores, porque lidam diretamente com questões espirituais. Participamos de conferências de missões e saímos decepcionados com nós mesmos, porque continuamos com o mesmo trabalho secular que tínhamos antes de nos converter, e aparentemente não podemos contribuir para o avanço do reino. Mas uma cosmovisão, ou seja, uma visão de mundo, precisa ser capaz de responder a todas as perguntas do cosmos, da totalidade da existência. Para validarmos uma cosmovisão, ela deve dar uma resposta para as perguntas fundamentais da vida. E da perspectiva dualista, o Evangelho falha nesse ponto, porque ele só apresenta significância para o sagrado, ele não é útil para o secular. Não podemos servir a dois senhores, mas é exatamente isso que o dualismo nos leva a fazer. Se o Evangelho não nos ensina nada sobre a cultura, daremos ouvidos a outras palavras, pois somos seres culturais. Não estamos trancafiados em um mosteiro, estamos no mundo e alguém precisa nos dizer como viver no mundo. Por deixar grande parte da vida sem ser influenciada pelas afirmações de Cristo, a visão dualista leva os cristãos a encontrarem outras autoridades fundamentais para o lado natural de sua vida. Essa mentalidade torna o cristianismo irrelevante para a vida como um todo. Ela cria esse espaço cristão e limita a atuação da glória de Deus. O poder radical, transformador de vidas do Evangelho é impedido. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Ela não afirma a existência de um reino natural e um reino sobrenatural. Em nenhum momento lemos sobre um espaço onde o poder de Deus não possa ser manifesto. Muito pelo contrário, lemos que nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Como disse Kuyper, não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência, sobre os quais Cristo não clame, é meu. Quando nos convertemos, não passamos simplesmente a seguir uma nova fé. A ação do Espírito Santo em nós não opera somente em momentos de devoção e relacionamentos sociais. A transformação engloba todas as áreas da nossa vida. Para Doivers, Deus possui uma única vontade, perfeita e coerente, que, quando manifesta em nossa realidade, se expressa em todos os aspectos da experiência humana. O cristão não é aquele que tem um compromisso a mais em sua agenda ou professa uma fé que nada tem a dizer à sua vida normal. Não, o cristão é aquele que enxerga tudo à sua volta com os olhos de Cristo, que vive cada hora do seu dia em serviço e adoração a Deus, quer comendo, quer bebendo, quer fazendo qualquer outra coisa. Todas as nossas ações devem expressar a redenção. Como Huckmacher escreveu, Jesus não morreu simplesmente para tornar cristãs mais pessoas. Não, isso não basta, a sua obra é grande demais. Ele morreu para que pudéssemos ser humanos, vivendo e agindo de modo humano, como Deus originalmente nos fez para viver em amor e liberdade.
A vida do cristão deve ser uma resposta para um mundo sem esperança, não apenas como um anunciante do reino, mas como uma testemunha de que esse reino é verdadeiro e de que o seu rei está vivo.